tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumaça, em cinzas convertida. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar, nos dias de tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumaça, em cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar, nos dias de tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumaça, em cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente no clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver, achar em mim antigo dom, ser tudo que nasci pra ser. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver, achar em mim antigo dom, ser tudo que nasce pra ser. Vai se acabar a longa espera, quero a espera de onde vim. Vai se calar a velha fera, mansa final dentro de mim. Eu quero ouvir a voz sem som, ver
achar em mim antigo dom. Ser tudo que nasce pra ser. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Bom, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. João, bom trabalho para você, Jesus esteja contigo. Então, vou pedir então a Glorinha para fazer hoje a prece, a página de abertura. Tá bem. Então, que Jesus nos envolva a todos. Agradecemos a oportunidade do encontro, a oportunidade do estudo, que a espiritualidade que comanda, coordena esse trabalho, esse estudo, possa estar nos amparando, nos ajudando no entendimento e no sentimento. Então, Senhor, obrigada. Fica conosco, abençoa cada companheiro que não pode estar presente hoje, que sejam também envolvidos pelo teu amor, pela tua luz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Vinha de luz, hoje a lição é a 49, exortados a batalhar, exortados a batalhar.
Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É a Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 3. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem de fato naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou, no círculo das inteligências encarnadas, o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Bom, então já o título já nos mostra, né, que somos exortados a batalhar e que a nossa vida aqui na Terra, né, é uma batalha, mas a gente se engana, né, quando pensa que é a batalha pela luta, pelo ganho do pão, né, para ganhar o pão de cada dia, né? Lógico que isso é verdadeiro, né? Mas a grande batalha aqui a que ele se refere, né, é a nossa batalha, né, conosco mesmos, né? É uma batalha constante, como diz Emmanuel, que o cristão não é para repouso, né? A gente ostentar o título de cristão e achar que a nossa vida vai ser uma maravilha em todos os sentidos, né? Então, ele já começa dizendo que o cristianismo é campo imenso de vida espiritual, né? Então, realmente, né? A, a boa nova, né? O evangelho nos descortina um campo, né, imenso de trabalho espiritual, né? E, e aí ele vai falando, né, nos coloca, né, coloca todas as nossas, vamos dizer assim, né, as nossas mazelas, né, que o Evangelho ele cumpre o seu papel para todos nós que somos ainda devedores, né? Ainda somos esses peregrinos, né? Em busca, né? da nossa redenção, né? Então nós vamos, né? O sedento, né?
encontra a água viva, né? O faminto, o eterno pão, né? Tudo com sentido espiritual, né? Os cegos de entendimento recebem a visão do caminho, né? Leprosos da alma, o alívio e a cura. E aí ele vai nos mostrar que todos nós, né, somos aqui, todos os viajores da vida são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, né? Então, esses recursos nos chegam, a gente sabe, né? A doutrina tem imensos recursos, né, a nos oferecer, né, para que a gente se reerga, né, a cada dia, né, a cada encarnação e a cada dia. Aí diz o seguinte, ó, desde então, restaurados em suas energias espirituais, quer dizer, se somos fortalecidos pela luz do Evangelho, né, pela Boa Nova, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Então, como a gente sempre diz, né, a Terra não se fará um lugar de pleno, né, se nós não batalharmos por isso, né? Mas batalharmos não é batalhar contra o outro, contra o defeito do outro, contra, né? É a batalha nossa, né? Aquilo que a gente, todo estudo a gente, né, coloca para nós mesmos, né? Então, a gente não é chamado a repousar, né? E aqui diz, olha, todos os que buscam o mestre vão receber a iluminação, o consolo, o ensinamento, né? Buscou com sinceridade de coração, né? Vamos encontrar, né? Mas, mas a gente aqui ele fala, ó, penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de ásperos testemunhos. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, né, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo. Então, isso significa que enquanto a gente estiver pisando aqui na Terra, a gente vai ter muitos desafios, né, muitas batalhas diárias, né, e até que a gente consiga um dia, né, se melhorar e poder, né, estar numa outra condição, né, como ele fala, até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, né. Então, só teremos essa posse da vida imortal, né, que Jesus nos acena, quando a gente chegar a esse nível, né? Então, eu acho que é isso, é a gente entender, né, que cada um tem o seu papel no mundo, a sua cota de sacrifício, e principalmente nas batalhas que a vida nos coloca, né, no caminho. E, né, eu acho que temos que buscar batalhar com dignidade, né? Se a gente conseguir. Podem falar vocês. Muito bem, Glorinha. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa ao que a Glorinha colocou? Não? Então, nós vamos passar. Eu também não vou acrescentar nada, porque eu só iria repetir o que ela já falou. Então, siga em frente. Gracinha, você ia falar alguma coisa? Não? Então, a gente prossegue e vamos para 50 anos depois. Bom, quem gostaria de começar? Quer começar, Gracinha? Pode ser. Vamos lá. Colhido pelo mensageiro, no meio das atividades festivas do lar, o tribuno surpreendeu-se grandemente.
não esperava um ato daquela natureza. Outrem poderia honrar-se com a gentileza. Ele, porém, sentimental por índole, preferia a paz doméstica, longe do turbilhão de bagatelas frívolas da corte. A viagem à Grécia, em tais condições, afigurava-se-lhe aborrecida e inoportuna. Além disso, deveria partir dentro de uma semana, e quem poderia pensar no regresso? O soberano estava habituado a fazer excursões longas e frequentes, através do mundo antigo. Na viagem de 124, estivera ausente de Roma por mais de 3 anos consecutivos, e tanto se apaixonara por Atenas que chegara ao extremo de se iniciar pessoalmente nos mistérios de Eleusis. Todavia, antes que as reflexões penosas lhe anulassem de todo o ânimo, chamou a esposa ao tablino, onde examinaram atentamente o assunto. Por mim, exclamou o tribuno com seu espírito resoluto, procurarei esquivar-me, desistir do convite. Essas ausências de Roma, com a separação da família, transtornam-me o pensamento. Sinto-me deslocado, aborrecido, insatisfeito. Alba Lucínia ouvia-lhe as afirmativas com o coração alarmado. Para o seu espírito sensível, semelhantes perspectivas eram assaz amargas e perturbadoras. Certo, Cláudia Sabina iria também a ela de distante, e por tempo que ninguém poderia precisar. Anuir a viagem do esposo era entregá-lo às seduções inferiores daquela mulher, cujos sentimentos inconfessáveis a sua intuição feminina pressentia. Mas não só isso a preocupava. A sua situação em Roma tornar-se-ia novamente penosa durante a ausência do companheiro. Lólio, sem dúvida, voltaria a assediá-la com mais veemência e teimosia. Pensou em falar a Elvídio, cientificá-lo de todos os fatos ocorridos na sua ausência, expor-lhe com sinceridade os seus escrúpulos, mas logo à mente lhe veio a figura paterna. Fábio Cornélio dependia absolutamente do prestígio e do apoio do prefeito, e do seu velho genitor dependiam sua mãe e seus irmãozinhos inexperientes. Num relance, a nobre senhora compreendeu a impossibilidade de manifestar suas queixas diretas em tais circunstâncias da vida, e recordando-se ainda da gentileza do imperador para com a filha, assegurando-lhe generosamente o futuro, sentiu que a voz da gratidão deveria falar mais alto que as conveniências pessoais. Elvídio, murmurou ela depois de viver intensamente as suas lutas íntimas. Ninguém mais que eu poderá sentir a tua ausência. Sabes que a tua presença no lar constitui a minha proteção e a de nossa família. Mas o dever, querido, onde fica o dever nas atuais circunstâncias de nossa vida? O convite do imperador não deverá representar para nós uma prova de confiança? E a generosidade de Adriano para conosco? A dádiva de Capua não se verificou de modo a cativar-nos para sempre? Tudo isso é verdade, confirmou o tribuno calmamente. Mas eu odeio esse totalitarismo do império que nos rouba a autonomia individual e nos anula a própria vontade. Contudo, precisamos refletir para nos adaptarmos às circunstâncias, como temperou a esposa, de maneira a confortar o espírito abatido do companheiro. Pode parar aqui? Ou quer que continue mais? Pode parar se você quiser, pode comentar, vai se prolongar ainda bastante. Na verdade, é uma situação ali, né, que novamente acontece, de que o Elvídio seja novamente encaminhado para ficar junto lá com a moça lá, Cláudia, né, que fica provocando porque quer ter um momento de novo com ele. E a situação aí é grave, né, mas aí a gente vê, nessa leitura aqui, como que eles viviam, né, sem direito a pensar no que é melhor para eles mesmos, né? Tinham que viver sempre à disposição do imperador. E era sempre uma questão financeira, voltada para coisa material. O imperador tinha dado, né, uma propriedade para a filha que estava se casando, enfim, aí fica uma dívida eterna, além das questões do pai dela, que eram as piores. Eu não consigo imaginar como é que deve ser uma situação como essa, né? Imagina, se não poder comentar com seu marido que o camarada lá, o tal do prefeito, estava assediando.
É claro que num primeiro momento você até pensa numa situação como essa e não comentar mesmo para não criar confusão, mas na situação que ela estava, era já para ter contado, né? Antes que as coisas se tornassem piores. Enfim, é uma descrição aqui de um momento difícil na vida deles dois, né, do casal, que pesa principalmente ali não o que se quer, o que é melhor, mas o que é melhor financeiramente, né? Que é melhor para em relação aos bens materiais, às circunstâncias sociais, às aparências, enfim. É isso. Então, a gente percebe que essas situações, elas continuam acontecendo, e acredito que hoje aconteçam muito com configurações, digamos assim, da atualidade, mas acontece. A gente não pode esquecer daquela passagem do Alfredo e da esposa, lembram daquele sócio que ele tinha, que eles eram então, assim, ele tinha plena confiança no sócio, que ele assediou a esposa do Alfredo até não poder mais, que acaba montando todo um esquema para difamá-la, porque ela não cede, né? E ela acaba, assim, quer dizer, dá um salto em termos de iluminação pelo espírito de sacrifício, de renúncia, mas é um processo também semelhante, é o assédio, né? Pela força, é o jogo de interesses permeando tudo isso, é o espírito de renúncia e de sacrifício das almas mais nobres. Eu acho que isso daí são circunstâncias que continuam, né, repetindo-se, não porque ele seja imperador, mas como você disse, a preocupação dela maior era com os irmãos ociosos que eram mantidos por toda aquela benesse do benefício que o prefeito ofertava ao pai, enfim. Havia uma série de jogos de interesse nessa história e que acabava, digamos assim, recaindo, o ônus acabava recaindo sobre aqueles que tinham a alma mais nobre, né? Mas alguém Sim. gostaria de falar alguma outra coisa? Eu não sabia nem que Adriano era tão assim apaixonado pelos gregos, a ponto dele se iniciar, É, nos mistérios de Eleusis. Eu acho que e também assim de se distanciar, como ele disse, 3 anos, né? Um imperador distanciado 3 anos da capital, é porque era toda uma estrutura bem montada, mas enfim. E a gente vê a esperteza da Cláudia Sabina, né? Como ela é extremamente manipuladora, né? Como ela consegue. Você vê, em momento nenhum, Adriano, o imperador, desconfiou que ela, na realidade, estava fazendo uma tática ali para conseguir, digamos, interesses particulares e obscuros. Ele não se deu conta disso. Ele até não queria incomodar o o vídeo, porque Elvídio. e aí ele não. Ela cria um enredo, né? Enorme. É, Enreda todo mundo na história. é Complicado. verdade. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário a esse respeito? Não? Então, vamos prosseguir. Sandra, quer ler um pouquinho? Desculpe o atraso. Onde é que parou, por favor? Não é somente a política que me impressiona desagradavelmente. Ah, sim. Não é somente a política que me impressiona desagradavelmente, disse Ovídio, desabafando. É também a perspectiva da nova separação por tempo, da nossa separação por tempo indefinido. Longe do teu coração ponderado e carinhoso, sinto-me passível de esmorecimento ante o assédio das tentações de toda espécie, que me dificultam as iniciativas necessárias. Além do mais, terei de partir em companhia de pessoas que me não são simpáticas e cujas relações sociais detesto sem restrições. Alba Lucínia compreendeu as alusões indiretas do companheiro exacerbado e, tomando-lhe as mãos afetuosamente,
exclamou com meiguice. Elvídio, muita vez, quem odeia é que não soube amar convenientemente. Façamos por manter a harmonia e a paz na esfera de nossas relações. E porque a concepção do dever fala mais alto nas tradições do nosso nome, acredito que partirás sem te deixares perder nos sentimentos inferiores. Sê calmo e justo, certo de que ficarei orando por ti, amando-te e esperando-te. Essa doce perspectiva não te será um consolo de todas as horas? Depois de uma pausa meditativa das ponderações da companheira, o tribuno atraiu ao coração, beijando-a agradecido. Sim, querida, os deuses hão de ouvir-te as preces pela nossa aventura. Também sinto que o dote de Elvídia exige mais este sacrifício. Contudo, ao regressar, tomaremos as providências indispensáveis à modificação de nossa vida. Alba Lucínia experimentou um brando alívio ao reconhecer que suas palavras haviam tranquilizado o companheiro, mas, voltando ao seu pequeno mundo doméstico, passou a refletir na sua amargurada situação pessoal, considerando as penosas provações que o destino lhe reservava no curso da vida. Debalde isolava-se no santuário do lar, nos intervalos de suas atividades intensas, implorando a proteção das divindades que lhe haviam presidido ao matrimônio. Apesar do fervor com que o fazia, os deuses de marfim pareciam-lhe frios, implacáveis, e no torvelinho das alegrias domésticas, o sorriso ocultava muitas lágrimas silenciosas que não lhe borbulhavam dos olhos, mas escaldavam o coração. Entre as clarinadas do júbilo geral, surgiram as festas adrianinas e, com elas, a data auspiciosa dos esponsais da filha de Elvídio Lúcio. Para aí, Pedro? É melhor parar, Sandrinha, Melhor, porque porque depois vai senão vai dar começar, né? muita coisa, né? Eu gostaria de, antes de comentar um pouquinho que seja esse trecho, o que vocês leram anteriormente, o que me ficou assim muito na cabeça, né, quando eu li, foi a questão da gratidão e do dever acima da proteção à Alba Lucínia e família, né? Então, grato porque deu a propriedade para a primeira filha. Gratos porque o pai delas está numa situação social penosa, não é? Por própria condição dele mesmo, de escolha dele, e, no entanto, ela vai sacrificar a família em nome dessa proteção, desse carinho, desse cuidado, desse dever de filha, né? Acima dessa proteção que ela precisa. E não tem como a gente não lembrar, não é, gente, do que aconteceu com Lívia aqui. Não tem como, é toda uma estrutura social que se repete aqui, 50 anos depois, ainda persiste, né? E você vê que não vou comentar com meu marido para não criar mais problemas, para poupá-lo ou até para evitar problemas maiores. E, no entanto, é justamente não falando o que realmente está acontecendo que as situações vão se complicar, né? E aqui eu anotei uma coisa aqui nesse trecho, né? Aqui. É também a perspectiva da nossa separação por tempo indefinido, quando ele desabafa, né? Longe do teu coração ponderado e carinhoso. Ou seja, ele já se mostra inseguro diante da situação que pode advir, justamente porque ele também se conhece um pouco mais, né? Ele sabe do que ele já viveu, do que aconteceu. Ele vai falar assédio das tentações de toda espécie longe da família, ele sabe que Alba Lucínia é um porto seguro para ele, não é? Para aquela condição de uma vivência harmônica, com fidelidade, realmente uma relação onde marido e mulher
podem justamente dizer abertamente o que sentem pelo outro, sem cair nessas tentações, já que ele se refere aqui, né? E, além disso, ele fala em pessoas não são simpáticas. E ele claramente aqui está se referindo, pelo que eu entendi, à própria Cláudia, né? Porque ele sabe o que ela já aprontou e das condições que ele pode ter de enfrentar dali para frente. Agora, achei interessante essa colocação dela, e mostra-se uma altura espiritual bem grande, porque ela diz: muita vez quem odeia é que não soube amar convenientemente. Ou seja, a forma de amar, não é? A forma, o ódio e o amor muito próximos, não é? Parecendo que são duas faces de uma mesma moeda, mas ela mostrando aqui, quem odeia é que não soube amar convenientemente. Ela já sabe o que aconteceu com o marido, ela já sabe as escorregadas com a Cláudia anteriormente. Então, é uma forma de dizer, vamos tentar consertar isso, né? Façamos por manter a harmonia e a paz na esfera de nossas relações. O que é, mas ela sabe que é muito difícil. E aí, mais adiante, eu anotei, ela vai acrescentar, né? Ele vai acrescentar: sinto que o dote de Elvide exige mais este sacrifício, aquilo que Gracinha falou anteriormente. A pessoa não vai seguir o que o coração, o que a consciência dela, lá no fundo, está pedindo. Ela vai seguir o que a aparência exige, o que o cargo que ocupa exige, o que as benesses materiais que recebeu exigem. E aí é um sacrifício que vai redundar em consequências também desastrosas, muitas vezes, né? Então, o fato dela sorrir também aqui, que eu anotei, amargurada situação pessoal, considerando as penosas provações que o destino lhe reservava no curso da vida. Ela tentava ver naqueles deuses, né, um apoio, mas ela não encontrava. Mas, além disso, ela mostrar ali a aparência que está sorrindo, mas por dentro está chorando copiosamente, né? É um preço muito, muito alto, realmente. Podem falar, por favor. Então, quem gostaria de fazer algum comentário a isso tudo? Eu Eu queria acho. falar só rapidinho uma coisa que eu Fala. achei aqui interessante, que quando ele fala para ela que ele sentia que o dote da Elvídia exigia mais um sacrifício, mas ele diz assim: contudo, ao regressar, tomaremos as providências indispensáveis à modificação da nossa vida. E a gente sabe que eles não vão conseguir, né? Porque já uma vez eles tentaram, né, fazer uma mudança, mas aí veio a questão a mãe veio pedir, porque o pai, porque a dívida, porque isso, porque aquilo, né? Quer dizer, é uma forma, às vezes, a gente tentar se enganar, né? Não, olha, não, vou fazer esse sacrifício, mas quando voltar, a gente vai dar um fim nisso, né? Se não está conseguindo dar o fim agora, né? Aí você vai deixar para, né, quando voltar, quando... Então é isso, o que eu queria falar é isso, é aquela questão da gente achar que não, maquiar esse problema aqui e mais tarde a gente busca a solução, né? E é isso, aí a gente vê o que acontece, né? E às vezes isso vai se arrastar pelo resto da vida, não é? Mas eu também achei muito importante essa fala dela, quer dizer, dela não, o próprio Emmanuel que faz a narrativa, das preces que ela fazia, dos deuses implacáveis e frios, mas aí diz assim, no torvelinho das alegrias domésticas, quer dizer, o sorriso ocultava muitas lágrimas silenciosas que não lhe borbulhavam dos olhos, mas escaldavam o coração. E aí a gente vê que, na realidade,
a figura feminina no lar normalmente tem esse papel, o papel de abafar os problemas, de tentar amenizar as situações, e quantas vezes essa figura materna, essa figura feminina, ela não carrega esse peso, né, desse sorrir para o exterior com a alma em pranto, né? Eu acho que em muitas situações, para evitar maiores problemas, eu acho que normalmente esse papel ainda continua sendo desempenhado pela figura feminina. Não que às vezes o homem também não possa fazê-lo, mas que é mais comum a gente continuar a ver essa figura, né? A figura materna, a cuidadora, a, que vai fazer as aparas, que vai engolir, né, muitos sapos para que o mal não se expanda, né, para amenizar as situações, né? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Gracinha. Eu marquei aqui, não sei se vocês vão Fala. falar sobre isso, um pouquinho antes, ainda quando Emmanuel vai nos narrar sobre Alba Lucínia, né? Quando ele diz assim, ela passou a refletir na sua amargurada situação pessoal, considerando as penosas provações que o destino lhe reservava no curso da vida. Ou seja, ela se sentia manietada, mas o destino nós sabemos que existe, construído por nós, não é? E as escolhas que estavam sendo feitas eram fruto dessas escolhas e eles pagariam um alto preço, assim como nós em qualquer momento. Então, é do destino, mas aquele coloca que na concepção dele, que eu tive que fazer assim, provações que o destino lhe reservava. Ela não se sentia com coragem de mudar toda essa dinâmica e colocar para o pai. É melhor você se colocar de outra forma, dentro desse grupo social que nós nos inserimos. Sinto muito minha mãe, mas acontece que é o destino da nossa família que está em jogo, mas não. Então, a culpa vai ser do destino, né? Eu fiz aquilo que eu pude e vamos seguir em frente. E repara que ela se isola, ela não frequenta a sociedade É, para fugir do assédio, ela se insula no lar, quer dizer, ela se isola no lar, tentou. ocupada com as para poder não ficar à mercê né, do assédio maior. Mas ela está fazendo a parte dela. Mas vamos lá. Devia ser muito difícil para ela tomar uma decisão diferente também. Não só Sim, pelos costumes, mas porque ela já tinha exposto para a mãe, né? E, de certa é, forma, aquela história toda, e a mãe falou para ela que era normal, né? Mas era como se fosse normal sofrer um assédio, que ela que tinha que deixar nas Ela costas da mulher, renuncia, né? né? Ela renuncia em favor dos irmãozinhos Dos inexperientes, irmãos, do dela, pai, da da mãe, mãe, do pai, né? Da própria é. filha que recebeu o essa prêmio, o dote. esse dote. Lamentável, mas é a Então, realidade deles. mais uma vez, a gente vê que tudo tem um preço, né, gente? Não adianta. Pode não ser cobrado na hora, que na hora que a filha, né, o Vídia ganhou o dote, ficou todo mundo feliz, se abraçando, coisa e tal, né? Achando que aquilo ia ficar assim, sem Sem preço. preço. Mas o preço vem, o Na preço vem. verdade, o que não pode ter preço é a nossa tranquilidade, né? Sua É consciência tranquila. verdade, verdade. Quer ler um pouquinho, Solange? Posso ler, Pepita, mas depois você comenta, tá? Pessoal, todo mundo comenta. As cerimônias nupciais constituíram um dos acontecimentos mais notáveis para a sociedade de então, e elas concorrendo o que Roma possuía de mais distinto nas camadas do patriciado. Fábio Cornélio, desejando comemorar a ventura da neta de sua predileção, fora fértil
em inventar os mais belos jogos de iluminação no parque da residência de seus filhos. Por toda parte, aroma de flor. Quarta-feira. Quem que está? Por toda parte, aroma de flores maravilhosas em todos os recantos, cantigas e trovas apaixonadas a confundirem-se com os sons das cítaras e atabalhas, tangidos por mãos de mestres exímios, enquanto os escravos se cruzavam apressados em satisfazer o capricho dos convivas, dançando bailarinos famosos ao estribilho melodioso dos alaúdes. Pequenos lagos improvisados à guisa de aquários naturais ostentavam plantas soberbas do Oriente e peixes exóticos provocavam a admiração de quantos se deliciavam com as alegrias da noite. Todo o cenário festivo fora preparado a caráter, com previsão e requintes de bom gosto, salientando-se a piscina, onde barcos graciosos e leves se pelejavam de ninfas e trovadores, e a arena na qual, de remate à festa, 2 escravos jovens e atléticos perderam a vida sob os gládios poderosos de lutadores mais fortes. Nenhuma lacuna se observava, exceto a ausência de Neio Lúcius, que, segundo informavam os anfitriões, permanecia no Aventino, ao lado da outra neta enferma. No dia seguinte, enquanto Elvídia e Caio partiam para Capua sob uma chuva de flores, e se bem estivessem no zênite das festividades do povo, Alba Lucínia não conseguia dissipar a onda de receios que lhe assaltara o coração. Sua consciência sentia-se tranquila em relação ao que alvitrara ao marido, considerando que a gratidão de ambos ao imperador não admitia tergiversações, né? Quanto à viagem à Grécia. Mas Elvídio Lúcius lhe falara dos próprios temores com respeito às tentações. Suas mãos ainda sentiam o calor das dele. Ao terminar as confidências amargurosas, estaria certa, incitando-o a aceitar os novos encargos impostos pelo Império, não deveria igualmente defender o esposo de todas as situações difíceis determinadas pela política, com as suas inquietações perversoras? Vamos parar aí, Solange? Para, por favor. Aqui ele vem descrevendo, né? Está descrevendo a festa, né? Como se deu a festa do casamento, né? E essas apreensões da Alba Lucínia. Vou deixar você falar aí, Pepita, tá bom? Olha, gente, eu fico impressionada, porque, reparem, é a moda da época, mas o indivíduo tinha que ter realmente um jardim imenso, porque eles criavam lá lagos artificiais, piscinas, aquários artificiais para uma noite. Aí eram trazidos peixes exóticos, plantas exóticas do Oriente, quer dizer, tudo aquilo. Ainda tinha o lago onde em várias festas, ali há 2000 anos também aparece, Emmanuel falando, eles colocavam barcos de onde se faziam interpretações dentro desses barcos, né, como se fossem palcos, se faziam interpretações, bailados, apresentações artísticas. Aí eu fico imaginando para o indivíduo programar isso tudo para uma festa. Imagina, eles não tinham carros-pipa para encher um lago de uma hora para outra, como aquilo era enchido, como era trazido. Imagina o gasto astronômico que era para providenciar uma festa. E depois,
o que fica assim, que choca para a gente, é que faz parte, digamos assim, do programa de uma festa desse quilate chique, um espetáculo de morte, tranquilamente, com a maior tranquilidade, no final, como um ponto culminante, é a luta dos escravos jovens e atléticos com gladiadores mais fortes, enfim. Perderam a vida simplesmente, todo mundo aplaude, ninguém se sente incomodado com a consciência abalada, porque, afinal de contas, era a vida de um escravo, ou fosse de uma pessoa. Gente, é algo assim, é algo assustador, né? E a gente vê que o gosto por essas lutas ainda se conservam, né? Graças a Deus, eu acho que na Espanha agora não tem quase mais touradas, mas era uma coisa que a mim incomodava profundamente. Não era um escravo, mas era o touro que era ali torturado até a morte e outras coisas dessa natureza, né? Então aí a gente vê assim o gosto ainda animalesco, né? Assim, né? O requinte associado a tradições tão brutais, né? Tão horríveis, né? E que você vê que, imagina, você vai querer na sua festa toda aquela alegria, tudo aquilo, e você vai culminar a sua festa com o derramamento de sangue de criaturas inocentes, assim, solenemente, sem, não é, gente? É meio constrangedor, né? Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa dessas fortunas que eram assim, enquanto o povo morria de fome, essas fortunas eram gastas para um dia de ostentação e de prazeres de mau gosto, diga-se de passagem. Não E mudou aí aqui muito. você vê os avós, né, os avós. Enquanto o Fábio Cornélio estava assim, né, Eufórico, deslumbrado, né, é a isso. neta predileta, né, fazendo, caprichando também lá no espetáculo, na parte que lhe cabia, o Neio Lúcio não foi, né, ele ficou ao lado da neta enferma, quer dizer, ele já não queria mais mesmo, né? Ele anteriormente falava que já detestava essas reuniões, coisa e tal, mas era o casamento da neta. Mas Pois é, ele preferiu ficar, né, com a Célia, que precisava dele, né? Quando todo mundo estava lá, foi se divertir, né? Naturalmente, é um casamento, é um evento, sem dúvida. Mas ele abriu mão para estar lá com a neta, né? É, amparando a quem estava precisando naquela hora, né? Então é interessante, né? A gente ver, né? Essa visão, né? De cada avô. E a Célia não tinha que ir ao casamento, né, da irmã? Não, não, ela estava veja bem, enferma, né? A Célia, para eles, era como se fosse um É, bichinho Uma feio doente que tinha que mental. ser era um que patinho tinha que ser feio, escondida. Ela iria é, atrapalhar o brilho da festa. Então, eles é. preferiam que realmente ela ficasse acolhida com o avô e retirada do cenário, porque não era assim, você vê o outro avô fica feliz dessa neta, porque era a neta que brilhava na sociedade, que partilhava dos mesmos gostos, né, dos mesmos valores que ele, que estava ali. A Célia não, a Célia destoava de tudo. Ela estaria Agora, ali com esse, apática, estaria, né? com esse Pode monte de falar. nome, o Fábio Cornélio é pai de qual dos dois pais ali? É o pai da esposa Da Alba, Da Alba da A Alba Alba Lucínia. 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 da Alba E Lucínia. o É, Neio Lúcius é pai do Elvídio. pai do Elvídio. Isso. É, É o avô paterno. Aham. é. Mais alguém E, quer por falar alguma? sua Fala. vez, a, a, a Alba, né? Ela com esse drama, né? Após o casamento da filha, né?
com esse drama de consciência, né? Porque aqui ela diz assim: "Ah, será que eu agi certo pedindo para ele, né, cumprir com o dever? Né? Não deveria defender o esposo das situações difíceis, que realmente é um drama, né, que você carrega, né? Você ter que incentivar o esposo a partilhar daquilo, né? Mas ao mesmo tempo saber que está jogando, né? Está jogando para os leões, né? Tá. E se a viagem ia ser tão longa que ele não sabia o retorno, né? Poderia ser que na ausência, era um temor dele, que na ausência do lar, da convivência com a esposa, ele acabasse cedendo ao assédio da Cláudia, né? Isso era o temor dela, o grande temor dela, e que poderia acontecer. Que, aliás, eles já ficaram alguns meses também já distante, que ele se manteve, pelo menos o que parece aqui, em momento nenhum é colocado que ele deu um desvio, não. Mas aí agora será uma viagem mais longa e demorada, né? A verdade, gente, é que ninguém vai nos tirar da experiência e das provações que a gente tiver que dar conta. E essa família, de uma certa maneira, você vê, eles estão sendo testados a essas longas ausências, estão sendo colocados à prova em muita coisa. E no fundo, a, a Lúcia, agora falhou o nome da esposa do Elvídio, Alba Lucínia, ela tem um pressentimento que está apertando o coração dela. Ela não sabe exatamente o que que é, ela acha que é isso, mas ela está pressentindo situações angustiantes, né? Esse sexto sentido, que eu acho que a mulher normalmente assim tem, né? Essa antena, ela ela funciona, né, gente? Funciona. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Dinorá? Não? Nós temos ainda algum tempinho, né? Rosana quer ler? Pode Dinorá quer ler? Alguém quer ler aí? Posso ler. Nasceu-lhe então a ideia de procurar Cláudia Sabina e pedir com humildade a sua interferência. Semelhante atitude não se compadecia com as tradições de orgulho da sua estirpe, mas o desejo do bem aliado à vibração da sinceridade pura poderia, a seu ver, modificar as intenções bastardas que porventura vivessem no coração daquela criatura fatal. Desde que percebera a indecisão de Ovídio, sentiu a necessidade de cooperar ativamente para a sua tranquilidade moral, desviando dele todos os perigos, com a mobilização das forças poderosas do seu afeto, que chegava a vencer os imperativos do orgulho inato. Assim foi que, depois de muito meditar no dia imediato ao casamento de Elvídia, deliberou procurar Cláudia Sabina pela primeira vez no seu palácio do Capitólio. Sua liteira foi recebida no átrio com geral alegria, mas a mulher do prefeito, não obstante o esforço sobre-humano para dissimular a contrariedade que lhe causava a visita inesperada, recebeu-a com enfado e altivez. A mulher de Ovídio, contudo, apesar do orgulho que a hierarquia do nascimento lhe avivara no coração, mantinha-se serena e digna na sua atitude de sincera humildade. Senhora, explicou a filha de Júlia Espinta, após as saudações usuais, venho até aqui solicitar seus bons ofícios para nossa tranquilidade doméstica. Às suas ordens, retrucou a antiga plebeia, assumindo ares de superioridade e cortando a palavra da interlocutora. Terei o máximo prazer em lhe ser útil. Não lhe sendo possível devassar os sentimentos mais íntimos da esposa de Lólio Úbico a seu respeito, a nobre senhora prosseguiu com simplicidade. Acontece que o imperador,
com o cavalheirismo e a magnanimidade que lhe marcam as atitudes, convidou meu marido para acompanhá-lo à Grécia, onde talvez se demore mais de um ano. Vídeo, porém, tem numerosos trabalhos em perspectiva e que dizem com a nossa tranquilidade futura. A referida excursão, com a honrosa incumbência que lhe foi confiada, representa para nós um motivo de honra e alegria. E, contudo, resolvi apelar para o seu prestígio generoso junto do César, a fim de que dispense meu marido dessa comissão. Oh, mas isso iria transtornar completamente os planos de Augusto, disse Cláudia Sabina com visível ironia. Então a esposa de Ovídio não se alegrará de compartilhar com ele a sagrada confiança do império? Não me consta que uma patrícia de nascimento fugisse algum dia de comungar com o marido nos esforços preciosos que elevam o homem às culminâncias do serviço oficial. Alba Lucínia escutava-a surpreendida, entendendo integralmente aqueles conceitos irônicos e atrevidos. Atender a um pedido dessa natureza é humanamente impossível, prosseguiu com expressões fisionômicas quase brutais. Ovídio Lúcio não poderá esquivar-se ao programa administrativo, julgando desse modo que o seu coração de mulher venha a conformar-se com as circunstâncias. A filha de Fábio Cornélio ouvia-lhe as palavras mordentes, recordando as confidências de Túlia relativamente ao passado do esposo. Atentava para os gestos da antiga plebeia, elevada pelo destino às melhores posições nos círculos da nobreza, e sentia no todo de suas expressões contrafeitas e estranhas um vasto complexo de odiosos sentimentos recalcados. Somente o ciúme poderia transformá-la de tal modo, a ponto de modificar os traços mais graciosos da fisionomia. Continua? Olha, Rosana, eu acho que a gente tem uns minutinhos, aí acho que dá para, de repente, pegar mais um pedacinho, porque aí não Terminar um vai dar para pedacinho. outra pessoa ler, é muito pouco. Tá. Não contavam elas a mesma idade, mas possuíam ambas os mesmos atrativos físicos da mulher formosa, que ainda não chegou ao outono da vida e guarda as melhores prendas da primavera. Ao passo que Alba Lucínia atingia os 38 anos, Cláudia chegara aos 42, apresentando as duas as mesmas disposições de mocidade refletida. Notando que Alba Lucínia lhe reparava todos os gestos, analisando-lhes as mínimas expressões com a sua observação inteligente e guardando toda a sua superioridade em face dos seus conceitos apressados, a esposa de Úrbico irritou-se profundamente. Afinal, exclamou quase ríspida para a Patrícia que a escutava em silêncio. A senhora pede-me o inexequível, pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros ao sabor da sorte. Eu mesma, possuindo o prestígio para o qual venho apelar, não consigo ladear semelhantes contingências. Casada com o prefeito dos pretorianos, já lhe ouvi dos próprios lábios a dolorosa afirmativa de que não poderá querer-me nunca. Assim falando, fixou na interlocutora os olhos chamejantes de cólera, enquanto Alba Lucínia sentiu o coração pulsar precípite. E sabe a senhora quem é a mulher que detém as preferências de meu marido? Perguntou a antiga plebeia com a expressão odienta e indefinível. A nobre Patrícia recebeu-lhe a alusão atrevida de olhos úmidos nos quais transparecia a dignidade da alma. O seu silêncio, murmurou Sabina arrogante, dispensa maiores explicações. Alba Rosana, eu Lucília, acho que se você for pegar agora a explicação dela, que é então, é. importantíssima, acho que não vai Uhum, dar para comentar, porque já são 57. tá. Então vamos parar aqui, né? É. Bom, a Alba Lucínia
Não sei, né, que coragem que ela juntou ali para ir falar com a Cláudia, né? Porque eu acho que ela já sabia mais ou menos que a esperava por lá, né? Mas a Cláudia conseguiu virar o jogo ali, né? Na verdade, mesmo sabendo, né? A Alba Lucínia, mesmo sabendo que a Cláudia era o caso antigo do marido, é, foi lá pedir ajuda dela, né? E a Cláudia acabou virando o jogo, dizendo que o marido dela é que até confessou, né? Não querer ficar com ela para sempre, eu acho que foi isso que eu entendi, porque ele já está apaixonado por outra, né? E ela insinuou ali, né, que fosse a Alba Lucínia, e ela já sabia disso. Mas o que eu achei interessante também, né, foi dizer que as duas já estavam no outono da vida, né, com 38 anos. Eu diria que é a primavera, né, mas Não, mas ele não falou outono, ele falou final de primavera, estão com o vigor da não primavera chegou aí. ainda não chegou ao outono da vida. Tá bom, ainda não Isso, tá chegou. vendo? Então Você tá que não bom. leu direito. Tá quase chegando, né? Quase É, chegando. Então, ele quis dizer que ambas estavam cheias de vida, bonitas, é, que a condições mais ou diferença menos. era de 4 anos entre as duas, né? Mas que as duas então tinham ainda aquela a beleza quase jovem, né? Das duas. Mas então, quer dizer, a Alba, a Alba não, a Cláudia foi bem irônica e agressiva, né, nas palavras, que conseguiu até fazer com que a Alba Lucina não tivesse nem palavras mais, né? Ela ficou ali quietinha ouvindo e eu acho que engoliu ali o que ela podia engolir, porque eu acho que ela viu que não tinha jeito, né? Que ela foi ali à toa. Mas vocês podem comentar mais. Não, você viu que ela tem um momento que ela fica imaginando os sentimentos doentios da Cláudia pela transformação fisionômica, como é que um rosto bonito conseguia ficar horrendo pela expressão que deixava transparecer de ódio, de vingança, de ciúme, de tudo. Ela ali, quer dizer, ela ali viu a extensão de quem é essa rival. E aí a gente vê também o perfil da Alba Lucínia. Ela sabia que essa mulher era o ex-caso do marido, ela sabia que ela era cheia de artimanhas, mas ela acreditou que se ela fosse lá com o coração se colocando com humildade, parará, ela iria sensibilizar. Ela acreditou que iria sensibilizar a outra, ela só foi por isso. Ela colocou o orgulho no bolso. Repara, em vários momentos, Emmanuel faz questão de reforçar que, olha, ela esqueceu a condição, o orgulho que o nascimento dela dava, aquela coisa toda, para tentar uma possibilidade de preservar o marido dessa viagem para a pessoa errada. Mal ela sabe que foi ela, a Cláudia, que manipulou o imperador para que o marido fosse. Então, ela foi ingenuamente no covil da raposa, né? E ela ali, você vê que ela deixa claro todo o ódio, toda a aversão, todo o recalque, porque no fundo ela tinha um ciúme imortal da Alba Lucínia, né? Mas aí vocês podem falar. Eu acho que ela foi assim corajosa de ir lá, né? Eu acho que ela não via a outra com esse lado tão mal assim, né? Sem Normal, é dúvida. verdade. Ô, Rosana, essa história da primavera aí, depois da primavera ainda tem o verão, depois vai ter o outono, tem muito tempo, é, até chegar o inverno, né? Eu acho que já estou lá no fim do outono para o inverno, mas com 40 anos acho que você está mesmo da primavera para o verão já, né? Primavera para quem tem 15, 20 anos, talvez. A 15, Acha que Gente, não? mas olha só, a gente não pode esquecer que antigamente, não é, as é, coisas eram Glorinha, sumiu o diferentes. teu Sim, som de repente.
Sim, mas se a Falou? gente considerar as estações da A vida, cidade já era velho para antigamente, né? Já Já era era velho, velha. já estava para já lá era velho. de primavera, né? É, Porque primavera é quando é bem é. jovem. Você, ó, É. você lê Machado de Assis, ele diz, ó, aquela velhota de 50 anos, velhota de Exatamente, 50 anos no século XIX, né? verdade. Então, Aí né? já está no inverno Então, mesmo. aí elas ainda tinham, pela descrição aqui, elas ainda tinham Tinha toda aquela- essa coisa, além de serem bonitas as duas, né? Eram Só que mulheres de uma dinheiro, beleza né? acabou sendo, a beleza da Alba acabou sendo uma provação, né? Porque ela também passou a ser assediada pelo Uhum. prefeito, né? E a outra usou a beleza como um trampolim, né? Para Agora, tu ascender, imagina né? também a Cláudia, né? O que não pensava. Ela queria o marido da outra, que ela tinha tido antes, mas que não teve coragem de ficar com ela, quis casar com a outra. E o próprio marido dela não a queria, queria também a mesma mulher. Então, você vê, Pois devia é. ter, deve ter Um acirrado dilema, mais um ainda a dilema. raiva dela. Mas o casamento Foi por da interesse. É, foi por interesse. O imperador arrumou esse casamento para ela poder se manter na alta sociedade e ser É, recebida por todos, para não ficar aquela é. mulher, É como, né, nada sim, mais mas irregular. também como mesmo que ela não um quisesse esse agrado, né? homem, não, mesmo que ela não quisesse esse homem como homem, deve ser bem desagradável saber que o cara não a queria também, afinal eles tinham casado, né? Mas você viu o que que ela fala aqui, ó? E Fique ele falou para sabendo ela que que ele não atravessamos queria. uma época difícil, olha só o que ela falou, em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros ao sabor da sorte. Olha a lição que ela passa para outra. Está É, vendo? Né? Quer dizer, ela quis dizer exatamente isso. Um é, querendo o outro, sei lá, uma coisa louca assim, né? Mas eu acho que a Alba foi corajosa, mas também acho que ela muito, deu munição para a Cláudia, né? Ela deu. Bom, ia. mas a gente vai ver a resposta dela que Na merece, resposta dela, ela vai dar uma É, trauletada merece, é, nela. é. Mas a merece. Cláudia ainda quis dizer, né, que mesmo que ela quisesse, ela não ia conseguir nada porque o marido dela não dá confiança, né, pro que ela diz, eu acho. Eu acho que ela quis dizer É, isso, né? ela Eu disse que o mesma homem não a consigo queria. prestígio. Não Então queria ela nem por querendo favor, né? dizer que mesmo que ela quisesse, não ia Ele adiantar, não né? ia Então, querer. quer dizer, que era tempo perdido mesmo da Alba. A mulher do tempo já avisou aí que tem alguns poucos minutos. Bom, então a gente vai. Paramos aonde? A gente depois dá uma recapituladinha. Onde que nós. A Alba A gente Lucínia parou a Alma Tá, Lucine, tá, já marquemos aqui. levantou-se de Levantou-se. faces púrpuras. Foi isso. Isso. Então vamos pedir a Florinha para tocar uma música para gente. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena.
tudo é novo para mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Então, nesse momento, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de nos reunirmos em Teu nome, para o estudo dessas obras que nos trazem tantas reflexões e tanto aprendizado. Te rogamos, Mestre, que permitas que esses ensinamentos possam criar raízes em nosso coração, possam ser levados para a nossa vida prática, possamos realmente, Senhor, aprender contigo a ser mansos e pacíficos, aprender contigo, Senhor, a sacrificarmos, a renunciar, a lutar, para trazer para a nossa alma o sol do teu Evangelho. Abençoa cada lar aqui congregado, abençoa todos aqueles que estão vinculados a esses lares, abençoa também os nossos companheiros, companheiras que hoje não puderam comparecer, que onde quer que se encontrem, sejam envolvidos pelo teu amor e pela tua luz. E pedimos ainda por todos aqueles que estão em nossos cadernos de prece, por aqueles que acabaram de partir para o plano espiritual. Senhor, abençoa e acolhe a todos, fortalece-os e ajuda-os a caminhar, que assim seja. Minha irmã tem que desligar lá.